Oi, pra você, meu grande querido amigo ouvinte, estamos começando mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. De antemão, peço-lhe desculpas pela voz, infelizmente fui acometido por uma pequena síndrome de Regina Roca durante essa semana, espero que esteja voltando à normalidade no nosso próximo episódio. Conosco hoje sempre o nosso grande querido amigo Rodolfo Rossi, hoje voltaremos a falar sobre tradução. Para isso, nós utilizaremos o texto Oficina de Tradução, a Teoria na Prática, da professora Rosemary Arrojo. Rosemary Arrojo lançou esse livro pela primeira vez em 2002 pela editora Ática na série Princípios. Ela que é formada em letras pela Universidade de São Paulo, tem doutorado pela Johns Hopkins e pós-doutorado em Yale. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, então. Ele é um trabalho mais voltado à prática, como o próprio nome já diz. Ele tem o uso de textos literários reais para encarar aí alguns dos nossos dilemas e questões mais centrais para a tradução, tendo como base as questões de funcionalidade, técnica e criatividade. Como você já deve ter percebido ao longo dos episódios em que falamos sobre tradução, são as partes cruciais dessa discussão que sempre acontece no âmbito. Rodolfo, meu querido amigo, como é que o livro propõe aí compreender a ação tradutora? Olá, caros ouvintes. Olá, Juliano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Muito bem, é muito interessante a sua pergunta, né? Que aparece logo de cara no Abre-se uma Nova Oficina, o primeiro capítulo da nossa autora, em que ela vai apresentar a sua proposta. Veja, uma oficina de tradução não é uma expressão considerada pelo uso frequente, né? Quando você procurar sobre oficina de tradução, você não vai encontrar manuais ou dicionários que tratem especificamente sobre esse conceito, sobre essa ideia, né? Ela decidiu, então, aderir ao campo da tradução por meio da ideia, da metáfora de uma oficina. E o que ela quis dizer com isso, né? Ela quis dizer que o tradutor, ele acaba passando por uma série de ações e reações a partir da criação ou recriação do texto, né? Isso se dá principalmente no âmbito da relação entre as línguas, né? Como nós falaremos posteriormente. Muito bem, então a nossa autora, ela propõe o seguinte, né? Para o ofício de tradutor, para aquele que busca promover a tradução como função, como trabalho, é fundamental reconhecer a teoria. No entanto, a teoria, ela é insuficiente muitas vezes para lidar com a gama de textos que aparecem para o trabalho, né, para o ofício, e principalmente pela relação com esses textos. Por isso ela escolheu o termo oficina, né? Quer dizer, a oficina, como uma fábrica, ela vai moldar um produto, ela vai construir um produto, envolvendo arte, processos industriais e a própria relação profissional, né, entre o profissional e o texto. A oficina, portanto, ela é um espaço não só de criação de traduções, de revisão dessas traduções, mas de consertar, entre aspas, as traduções. É um espaço, portanto, em que se pode pensar e repensar livremente as práticas tradutológicas. Nesse sentido, a autora vai defender, vamos dizer, aquele argumento central, né, do seu livro, que é a ideia de que o tradutor, ele opera com a transformação. Quer dizer, o texto traduzido, ele dificilmente será idêntico, fidedigno ao original. Até porque uma série de processos, como nós já conversamos em outros episódios sobre tradução, né, impedem que tudo que envolve uma construção literária, por exemplo, possa ser transplantado de uma língua a outra sem dificuldades, ou ainda sem necessidade de ajustes. Então, ela parte de uma série de reflexões como: a minha tradução é uma boa tradução para a língua de chegada, para a língua em que esse texto será recepcionado, mas, ao mesmo tempo, ela mantém, preserva a estrutura, o espírito original, né? Então, essa relação entre o original e o traduzido, ela é o mote das discussões aqui colocadas, que se pautam, sobretudo, pelas percepções de como um texto era e como ele se transformou em outro, a partir da mão decisiva do tradutor. Ju, como que a nossa autora vai trabalhar essas questões, então, né, ao longo do texto? O que você acha bastante relevante para que a gente trabalhe aqui nesse sentido? Bom, amigo, eu acho que é muito interessante quando a autora vai fazer
ao longo de uma primeira parte do texto algumas definições que, na minha opinião, são cruciais para a gente entender quais são os pontos da crítica dela e do pensamento dela. No primeiro momento, ela vai tentar definir algumas coisas a respeito do aspecto de tradução e do literário. Ela traz críticas de outros tradutores, como o Eugene Nida, ele já foi citado em episódios anteriores aqui do nosso podcast, e ele dá um exemplo bastante interessante da tradução como sendo uma espécie de transposição de vagões de carga. O que ele quer dizer com isso? Que não importa a ordem em que cheguem os vagões, ou quais vagões carregam mais ou menos cargas, desde que os conteúdos dos vagões continuem chegando lá. O que isso significa? Segundo Naida, há conjuntos de palavras que trazem mais significados e há palavras sozinhas que trazem mais significados, bem como há conjuntos de palavras que trazem pouquíssimo significado e palavras sozinhas que trazem pouquíssimo significado. Por significado, a gente entende aqui o conteúdo, o que é que essas palavras, o que é que esses conjuntos de palavras querem dizer. Segundo Naida, para a tradução funcionar como essa espécie de transposição aí dos vagões de carga, não importa a ordem em que esses conteúdos estiverem expostos, nem quais palavras trarão mais conteúdos ou menos conteúdos na língua para a qual a tradução está sendo feita, desde que os conteúdos continuem chegando lá. Em relação a isso, a gente tem que partir para um outro momento que a autora traz no texto, outra discussão que ela propõe. Se ela vai fazer o trabalho dela com base em textos literários, é chegada a hora da gente discutir, junto com a autora, o que é um texto literário e o que não é. O que confere uma espécie de literariedade ao texto e o que não confere. E de que forma isso vai dialogar ou não com os conceitos de tradução. A gente tem alguns exemplos trazidos pela autora de autores literários que vão pensar a tradução de uma maneira bastante negativa. Ela cita dois aqui, Robert Frost e o Valéry. Robert Frost vai falar um pouquinho pra gente de algo que vai se repetir ao longo do texto, que é uma visão de que ao longo da tradução a gente teria algo que se perde do literário, ou seja, a tradução seria aquilo que faz com que se perca algo específico da literatura. Valéry vai um pouquinho aí adiante. Ele vai dizer que conforme os textos são mais abertos a uma tradução, a uma mudança formal, menor seria a carga poética que esses textos conferem. Haveria uma relação inversa aí entre esses dois. E é bem importante a gente notar esses exemplos, porque ela vai trazer um terceiro, que é muito importante. Ela traz um exemplo de um conto de Jorge Luis Borges, chamado Pierre Menard, autor do Quixote. Nesse conto, o narrador vai falar um pouquinho sobre esse trabalhador intelectual que é Pierre Menard. Vai citar alguns textos que ele chama de textos visíveis de Pierre Menard e outros textos que são trabalhos invisíveis. E o trabalho invisível que ele cita, que seria o mais importante da carreira de Menard, é o trabalho da tradução de alguns capítulos do Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. O que ele está querendo dizer com esse invisível? A gente tem, segundo a autora, 3 possíveis interpretações para isso. A primeira, de que esse trabalho é invisível porque ele não existe. A segunda é de que esse trabalho é invisível porque ele existe, mas só na ideia. E a terceira, que é a que mais dialoga com o que a gente vai falar de tradução, é que esse trabalho existe, ele não é somente uma ideia, mas ele é invisível porque Menard não está nele. Menard não se concretiza nesse texto. O que se fala aqui? Há uma metáfora para isso que a gente acabou de falar, de que uma tradução, para ser perfeita, necessariamente deveria ser uma transposição total dos conteúdos, o que novamente se contrapõe a uma visão mais centrada do âmbito de tradutores. Por isso, há essa discussão, a qual eu falei no nosso primeiro momento, entre técnica e criatividade. Até que ponto nós, tradutores, podemos ser técnicos e fazer essa transposição, a qual fala Naida, e até que ponto a tradução, para cumprir com seu papel literário, para que esse papel literário não seja esvaziado, tenha um trabalho criativo do tradutor. E é isso que também vai ser discutido ao longo do livro. Rodolfo, eu acho bem interessante essas questões que a autora põe aqui,
porque ela vai confrontando algumas ideias de literário e de literariedade. De que forma que isso vai aparecer também ao longo do livro? Esses conceitos que você acabou de se referir, Ju, eles têm a ver com a ideia de que a literatura, ela tem uma relação intrínseca e dependente, né, com a cultura. O tradutor Stanley Fish, ele vai dizer que o que a gente considera literário é uma espécie de decisão, sendo ela consciente ou não, da nossa sociedade. Um exemplo que a nossa autora propõe no livro é um poema do norte-americano William Carlos Williams, e ela propõe, a princípio, né, uma brincadeira, porque o poema ele trata sobre um eu lírico que está avisando que comeu as ameixas que estavam na geladeira. Mas, evidentemente, no campo do poema, existe uma significação maior, né, no combinado de palavras, na associação entre os sons, entre a própria ideia de comer a ameixa e assim por diante. E, na brincadeira proposta pela autora, ela faz uma inversão, né, ela propõe este poema como um bilhete, como se ele fosse um bilhete, e traduz do inglês para o português esse bilhete. Essa brincadeira, ela mostra, né, em última instância, como a literatura, né, o aspecto literário, quando alguém lê um texto literário ou quando um tradutor vai transpor as ideias de uma língua a outra, né, sempre vai levar com mais seriedade e com mais preocupação, né, uma série de itens que um mero bilhete não recebe durante o dia a dia, no cotidiano, né? Uma preocupação com a forma, uma associação entre a forma e o conteúdo, né, que são tão importantes aí para os textos literários. Quando a autora trabalha nessa significação literária, essa criação de sentido literária, ela propõe a ideia de que o tradutor ele está sempre voltado a uma questão da fidelidade do texto. Essa fidelidade ela é uma verdade mediada que muitas vezes a tradução pode revelar ou não. Como um outro exemplo que ela traz aqui para explicar essa situação, né, é o concurso de fantasia da Cleópatra, desenvolvido nos anos 20 na cidade de São Paulo. O questionamento que ela propõe é: as Cleópatras ali fotografadas e selecionadas, elas são iguaizinhas, fidedignas à Cleópatra figura histórica, ou elas são ancoradas nos padrões estéticos dos anos 20, principalmente padrões estéticos sul-americanos, brasileiros e de São Paulo? Veja, é muito interessante o questionamento da autora a partir deste exemplo, porque ela está querendo dizer que os registros, né, as traduções de textos, sejam eles de quaisquer épocas, são diferentes de acordo com os costumes do momento histórico do tradutor. Se o concurso da Cleópatra fosse hoje, seriam as mesmas Cleópatras dos anos 20? Evidentemente que não. Da mesma forma, é impossível resgatar uma obra integralmente, sobretudo uma obra de outra língua, né, e levar todas as intenções do autor a cabo num momento histórico diverso. Portanto, o autor é um elemento que é usado de guia para a interpretação do tradutor, assim como as suas indicações, mas a tradução ela tem um papel fundamental de ser fiel, né, às leituras do período. Afinal, se não for, não se adequará àqueles aspectos de fábrica que eu mencionei anteriormente, né, mercadológicos, de comércio mesmo, né, de o tradutor como um profissional que é contratado para produzir um texto que será consumido pela sua sociedade. Tradução, antes de mais nada, portanto, é fiel ao seu tempo. É por isso também, já aproveitando o gancho aqui colocado, que a teoria, muitas vezes, quando ela está no campo da prática, ela tem que ser relativizada. Veja, um poema que a autora utiliza como exemplo é o Áporo, do Carlos Drummond de Andrade, um poema da Rosa do Povo, de 1945. Ela mostra que Áporo possui diferentes definições no dicionário. Uma das definições de áporo é que ele é um inseto. Por outro lado, o áporo também pode ser um problema muito difícil, complicado de solucionar. Por fim, nós temos uma terceira definição, que o áporo é uma espécie de planta da família das orquídeas. Drummond,
vai, ao longo do poema, apropriar-se de todos esses conceitos, dessa polissemia assumida pela palavra áporo. A autora apresenta, então, a sua análise. Nos 2 quartetos iniciais, aqui nós temos o áporo como um inseto que tem problemas e dificuldades de perfurar o solo. Por outro lado, nos tercetos, existe uma transformação desse mesmo espaço que passa a ser preenchido por uma planta, por uma orquídea. Nós podemos entender, então, que tanto a penetração no solo quanto a ascensão da planta são os trabalhos do poeta e, por extensão, o alcance da arte no nosso país. Veja, A Rosa do Povo é um livro extremamente politizado e o Drummond aqui está trabalhando a ideia da arte politizada, não é? Pois bem, em uma tradução de John Nist, a autora indica que este tradutor escolheu a palavra insect, ou inseto, no inglês, como substituto de áporo. Já perceberam o dilema, Agora não há mais a polissemia do áporo no termo inseto. Portanto, o que a autora sugere é que áporo permaneça como título com uma nota de rodapé, indicando o que significa essa palavra em português. Cabe aí a cada um, a mim, ao Ju, a você, a amigo ouvinte, decidir se de fato é mais fácil prezar pela simplicidade como John Nist ao propor insect, ou se é melhor manter a polissemia. Afinal, é um poema que trabalha justamente a ideia de polissemia, que trabalha justamente a ideia de que a palavra, sendo capaz de acolher diferentes percepções, também tem o poder comunicativo e de transformação do seu espaço. Ju, qual outro poema a gente pode citar aqui que a autora traz? E como você percebe essa relação entre o objeto traduzível e esse tradutor? Amigo, eu acho muito interessante esse exemplo que você trouxe das ameixas, porque ele traz alguns pontos que ela vai discutir na parte prática sobre como traduzir. Por exemplo, essa questão entre o bilhete e o poema, o que é que conferiu a esse poema o direito de ser traduzido de uma forma diferente. E isso vai acontecer no poema de 7 Faces, também de Drummond, que vira nas mãos de Elizabeth Bishop o Seven-Sided Poem. Aviso a vocês anteriormente, Elizabeth Bishop e Carlos Drummond de Andrade, durante o processo das traduções, trocaram algumas cartas. Isso é um aspecto bastante interessante desse poema. Talvez esteja refletido no trabalho, porque há uma troca entre o autor do original e a autora do traduzido. Perceba, a autora do traduzido, e não somente tradutora, porque ela realiza algumas mudanças. O Anjo Torto, de Drummond, por exemplo, que no texto de Elizabeth Bishop vira o Crooked Angel. Um Crooked Angel não é um anjo torto. Um Crooked Angel é um anjo falso, desonesto. Então percebam que é uma mudança no sentido nesse quesito. Outro momento em que ela vai fazer também esse trabalho é com o famoso Raimundo. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. O Raimundo não vai virar um Raymond. Ele vira o Eugene. E há uma carta entre os autores em que ele de fato reconhece que ela perde o Raimundo, mas há uma necessidade de que o Raimundo se transforme no Eugene. Porque não daria conta de manter esse sentido de mundo, vasto mundo, Raimundo e a rima, que é a parte mais importante aqui, porque há uma questão metalinguística sendo trabalhada aqui, não seria mantido se fosse transformado um Raimundo num Raymond, ou se o Raimundo fosse simplesmente mantido, como é uma sugestão no caso do áporo. Por fim, ela traz aqui a expressão comovido como o diabo, que aparece lá no finalzinho do poema, e na versão de Bishop vai se transformar no Play the Devils with Someone's Emotion. Perceba, no trecho de Drummond, a gente tem uma pessoa comovido como o diabo. Há uma questão de comunhão aqui com a personagem do diabo nesse poema. Já no pedaço de Bishop, a gente tem o diabo fazendo algo, ele distorcendo, ele mudando, colocando nosso Ghost em posição de vítima do diabo. Perde-se essa comunhão na tradução. Isso é bastante importante. Outra parte que devemos pensar é um trabalho que a nossa autora, a Rosemary, faz aqui no final do nosso texto. Ela faz uma espécie de carta, um aviso a tradutores e aprendizes. Ela vai basicamente dizer nesse aviso que, diferentemente do que se preza aí no círculo literário, a tradução em si
ela não vai empobrecer o texto literário, não vai esvaziar esse texto da sua alma. Contudo, embora a tradução seja um termo definido, os seus métodos não são. Não há uma carta pronta dizendo para um tradutor ou para um aprendiz: você deve fazer assim, você deve fazer assado. Há métodos e métodos de tradução, e cada texto, no aspecto tão vasto e tão plural como o da literatura, deve ter a sua própria definição, deve ter aquilo que faz com que a gente mantenha técnica, mantenha a criatividade e mantenha a alma do texto literário, que é o principal ponto que a autora quis trazer nesse texto pra gente, Rodolfo. Muito bem, Juliano. Viva a ciência, viva o pensamento crítico, viva a universidade e que ela possa continuar possibilitando aí, né, um espaço acadêmico proveitoso para que as pessoas possam debater cada vez mais aspectos relevantíssimos e cada vez mais importantes da nossa sociedade, como a tradução, né, que está presente em plataformas de streaming, que está presente em outros locais, como de conversação e assim por diante, que são cada vez mais fundamentais, né, para uma pátria e para um país que quer se consolidar enquanto nação. Queridos amigos ouvintes, obrigado mais uma vez pela presença de vocês neste podcast. Estamos à disposição por meio do nosso e-mail, podcastcorujale@gmail.com, para eventuais dúvidas ou sugestões e aquele contato de sempre. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.